obrigado, Sr. Comandante. Olá, doutora Joana. Que bonita. Se me permite, bem-vinda. Bem-vinda. E então, está tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tudo bem. Está aí Sim, com uma cabeleira farta. comparado com o que estava, É, e já fez o implante há quanto tempo? fiz há um ano. Fiz exatamente há um ano e estou muito contente. Estamos a inverter aqui um bocadinho a ordem Claro. das coisas, Sim, doutora. claro. Só para Sim, muito conhecermos bem. a história realmente do Pedro, porque é importante que as pessoas percebam lá em casa que muitas delas sentiram, ou se calhar estão a sentir alguns dos sintomas que o Claro. Pedro também sentiu. Apesar de ter sempre cuidados, não é? Sempre teve Sim, cuidados. eu tive sempre cuidados, desde o meu pai já, portanto, também perdeu o cabelo e, pelo que me informaram quando fui à primeira consulta com a doutora Joana, acaba por ser hereditário. Portanto, mais tarde ou mais cedo, e eu fui tentando atrasar o caos. E consegui até uma determinada altura, que é inevitável, e foi caindo. E quando o cabelo cai, doutora Joana Coutinho, não há nada a fazer, porque é como uma planta. Se a planta secou, se morreu, a raiz não tem, já não há nada a fazer. Quando cair, nós podemos tentar retardar essa queda, podemos fazer com que, é o que os homens, a maior parte dos pacientes que nos chegam a CM2C, são exatamente pacientes que já se desgastaram com tratamento, já fizeram a mesinha toda, já inúmeros tratamentos. Ampolas e... Tudo, que de facto vai atrasar, vai fazer com que isso dure mais uns tempos, mas às tantas, quando param os tratamentos, o cabelo vai cair. Aquele cabelo está geneticamente marcado para cair e vai cair. E efetivamente os homens já não querem, já não é dos carecas que elas mais gostam. Mas na prática isto não acontece só aos homens. Há cada vez mais mulheres. Não, há cada vez mais mulheres, sim. Aos 50 anos, 50% dos homens sofrem de alopécia, da queda do cabelo, da vulgarmente chamada queda do cabelo, mas 20 a 50% das mulheres também sofrem de alopécia. Disfarçam de outra maneira, nós temos os cabelos compridos, vamos fazendo a risca para um lado, para o outro, a coisa é um bocadinho mais gradual, mas também cada vez afeta mais as mulheres, cada vez temos mais mulheres a procurar os nossos serviços. Quais são os principais fatores? Para além destas questões hereditárias... Esta é a principal razão, ou seja, é assim, se nós formos falar da alopécia, temos que falar, para falar das causas da alopécia, tínhamos que falar dos tipos de alopécia. Há inúmeros tipos de alopécia e há quase tantas causas como tipos. A alopécia mais comum é esta alopécia androgenética ou androgénica, que é aquela que o Pedro apresenta, que é típica dos homens, mas que também afeta muitas mulheres, de facto, e que é a alopécia hereditária. Como já disse, é uma queda de cabelo que está geneticamente marcada e tem um fator hormonal muito importante. Portanto, os homens, tal como nascem para serem louros ou morenos, para terem olhos azuis ou verdes, estão geneticamente marcados para terem queda de cabelo, para serem calvos, uns mais do que outros, não é? Isso depois vai do gene que eles têm, mas estão geneticamente marcados para esse cabelo cair. E essa é a forma mais comum de alopécia. E, portanto, a causa dela é hereditária e não há nada a fazer, como eu já disse. Mas, por exemplo, o ser hereditário é de homem para homem, mulher para mulher, é porque há homens que sofrem de alopécia e não é por isso que as filhas, por exemplo, vão... Normalmente vem da parte da mãe, ou seja, o avô materno do Pedro seria calvo. Exato. Se houver aqui um pai calvo, então temos uma predisposição ainda maior, não é? Quer dizer, estamos carregados, muito mais carregados, geneticamente para ser calvo, mas normalmente vem do lado materno. E depois, no caso do Pedro, portanto, tinha esse desconforto, não gostava de estar... E conhecia esta forma de implante capilar. Os meus amigos todos me diziam Claro. que acho que é careca, aquela coisa de careca e tal. E felizmente a ciência foi evoluindo até que eu tive conhecimento desta cirurgia, desta intervenção e pronto, e optei. Adiei um ano, depois lá fui. E houve uma altura, com certeza, em que deixou de gostar de se ver ao espelho e começou a sentir-se desconfortável com a imagem que tinha. Mais desconfortável. Pronto, sempre senti bem e sinto, mas realmente era uma coisa que me chateava na parte de cima, porque a região da dora não cai, portanto, que é esta parte aqui lateral e traseira. E então não gostava de me ver. E sobretudo no verão, quando mergulhava, quando vinha ao de cima, tinha um buraco. Tinha um buraco na cabeça, não é? Via-se cor cabeludo e eu não gostava. Senti-me desconfortável. E este é um processo moroso, mas indolor. Moroso, mas totalmente indolor. O paciente está acordado a conversar connosco, é sob anestesia local e o paciente está à conversa connosco. Tivemos ali, é moroso, sim. Estão ali, então se for o caso do Pedro, que tinha uma área calva muito grande, ou seja, era um paciente que não tinha cabelo desde a zona frontal até à coroa, portanto tivemos que optar por 2 dias de cirurgia.
Perguntamos sempre ao paciente se o quer fazer no mesmo dia ou em 2 dias separados. E o Pedro quis tudo no mesmo Um dia. dia. Quando falamos Com de- certeza, está a estar à espera de um dia para o outro. Quando falamos de 2 dias de cirurgia, falamos de 2.700 folículos para cima de 6.000 cabelos. Ou seja, vocês tiram a raiz. Os folículos são extraídos um a um, a unidade folicular. Vem com a raiz, com glândula, com os cabelos, pode ir de 1 a 6 cabelos, são extraídos. Temos mecanismos próprios, não é? Esta técnica está muito desenvolvida. Eu acho que temos uma imagem para mostrar como é que. Vamos... Cá está. É aqui que faz. Isto é depois do implante. Isto é acabado de fazer o implante, ou seja, quando nós, acabado aqui, são 2 sessões de cirurgia, portanto mais de 6.000 cabelos, à volta de 2.700 folículos, e portanto quando o paciente sai com este aspecto, ou seja, o que se vê à superfície, cada pinta que vê, é a epiderme. Doutora, mas depois e a parte de onde é extraído o folículo, Sim, não é? sim. Não volta a crescer lá? Não, o cabelo é transplantado, ou seja, o cabelo é tirado, é um transplante como de outra parte do corpo, ou seja, está ali o Pedro no dia em que acabámos a extração. O folículo é transplantado, mas no meio do cabelo, a área do dor normalmente é uma área muito rica, e mesmo que sejam áreas fraquinhas, não, o paciente ao fim, às vezes não acreditam em nós, mas ao fim de 2, 3 meses não notam, vamos à procura e não vemos onde é que tiramos. O Pedro não tinha, que aquilo foi cabelo que foi implantado naquela zona que não tinha, era completamente calvo. Decidimos manter entradas, depois isso vai dependendo do interesse. A primeira coisa que nós tentamos perceber é o desejo do paciente, a expectativa, aquilo que o paciente pretende, não é? Se o paciente quer fechar, há pacientes muito iludidos, não é? Acham que de repente não têm cabelo e vão ficar como se tivessem 18 anos, não é? Tem que ser uma coisa ponderada, Gradual. pensada, não é? O Pedro sabia que tinha uma área calva muito grande e, portanto, íamos ter ali que, dentro daquilo que tinha, jogar para tentar dar a melhor imagem possível a uma pessoa que gosta da sua imagem, que queria ter cabelo, mas tinha a noção que não podíamos fechar entradas. Por exemplo, mantivemos entradas e depois distribuímos cabelo até à coroa. Mas há quem preencha as entradas, há quem modifique Temos- as entradas. É possível também fazer Portanto, isso. chegam à CM2C todos os tipos de pacientes. Portanto, chegam pacientes que querem fechar entradas, querem baixar a linha. Há pacientes que a linha vai recuando, a linha da frente, e, portanto, querem baixar a linha, ter a tal linha de quando tinham 20 anos. Há pacientes que só querem fazer aumento de densidade, sentem que de repente chegaram aos 40 anos ou aos 50 anos e estão com menos cabelo e querem fazer aumento de densidade. E temos aquele paciente que tem a coroa, aquela coroa de Santo António lá atrás, e quer fechar a coroa. Chegam todos os tipos de pacientes. Doutora Joana Coutinho, aqui uma Vamos questão à doutora. muito importante, que Diga. é o cabelo implantado tem que ser da própria pessoa. Não Tem. dá para tirar de outra Não, pessoa e implantar. não. E esse é do sucesso da cirurgia, exatamente porque o cabelo é da própria pessoa, portanto não temos o risco de rejeição. É como qualquer parte do corpo, só que para um transplante capilar não fazia sentido dar imunossupressores e ir a dar cabo da saúde da pessoa, portanto tem que ser da própria pessoa. Doutora Joana, e como é que conseguimos, pelo menos no caso das mulheres, diferenciar uma queda comum, mesmo que seja excessiva, mas que às vezes tem a ver com o stress, com a queda da alopécia? Como é que distinguimos? Bom, a alopécia é a própria queda, não é? Portanto, o que é que temos uma queda aguda, ou seja, nós temos alturas da vida em que temos mais queda de cabelo, não é? Portanto, sofremos, não Portanto, todas toda nós... a queda é considerada alopécia? A alopécia Ok. é a queda de cabelo. Ok. Temos uma alopécia aguda ou uma alopécia crónica, ou seja, ou temos a mulher, ou neste caso pediam para falar das mulheres, portanto, ou temos uma altura da vida em que perdemos de cabelo, nomeadamente uma fase de maior stress, há determinadas doenças, a depressão, por exemplo. A alopécia, por exemplo, da altura das mudanças de estação também? Exatamente, e são Ok. alopécias agudas, em que depois sentimos, de facto, às vezes até notamos uma quebra de densidade, notamos que tocamos no cabelo e temos menos densidade, mas tirando o fator desencadeante, o cabelo vai voltar a nascer. Ali 3 ou 4 meses depois, temos um cabelo outra vez. Há medicamentos que fazem isso. Podemos tentar equilibrar essa E aí queda sim, aguda? E aí sim, quando a pessoa sente que está o cabelo a cair mais, estamos nesta fase, ou seja, de repente olhamos para a banheira e estamos cheios de cabelo ou a escova, aí fazer tratamentos, não é? Há loções, há ampolas, isso sim. Depois temos a mulher e não é comparável com a nossa queda, é a mulher que vai notando que esse cabelo cai, fica em todo o lado e de repente começa a notar que tem uma risca branca na cabeça, que tem peladas na cabeça, que não tem um cabelo sem densidade, não tem nada a ver com a nossa, nota-se Ok, claramente. são coisas distintas. São. No caso do Pedro, este cabelo do Pedro e qualquer pessoa que faça esta intervenção capilar, este cabelo nunca mais cai. Nunca este mais implantado. cai. Nunca mais cai. Porquê? Porque este cabelo da nossa... Exatamente. Felizmente, não é? Claro. Para estar lá mais de 9 horas não convinha nada. Agora vai estar para fazer aumento de densidade. Mesmo que se puxa, Mesmo é que se seguro. puxe. Não cai, está lá, está enraizado. Aqui nós dividimos a cabeça em 2 áreas muito importantes. A área doadora e a área quando vamos implantar cabelo. A área doadora, que são a nuca e as laterais, é onde vamos retirar o cabelo. É aqui atrás. E o que é que acontece? Esse cabelo não está... Quando vemos um careca, aquele careca completamente careca, tem sempre uma risca lá atrás de cabelo. Esse cabelo não cai. É um cabelo que não está geneticamente marcado
Nosso Senhor o quis assim, ou já vieram assim, não cai. E, portanto, nós transplantamos cabelo dessa zona para a zona calva, para a zona que necessita, esse cabelo nunca mais vai cair. Nunca mais cair. Não, porque ele ali também não ia cair. Nós só mudámos de sítio. Não fizemos numa Portanto, mesinha. é definitivo. É definitivo. Esse é uma das garantias de sucesso, é que de facto aquele cabelo não vai cair. Depois tem muito a ver com a técnica, não é? E esta técnica, antigamente, até há muito pouco tempo, não é? Pensava-se em transplante capilar e era assim uma coisa artificial. Os homens pareciam umas bonecas, uns nenucos, com um cabelo assim, pareciam uns repuxos. É essa a ideia que as pessoas, há uma geração, que é essa a ideia que tem, chegam nos pacientes para fazer reconstrução, ACM2C, pacientes com esse tipo de cabelo, assim, no meio assim uns tufos, uns repuxos, não é? É verdade. Isto mudou, a técnica evoluiu. Aqueles às vezes É. puxou o cabelo para o lado para tapar. E o Pedro não tem uns tubos, não é? Porquê? Porque a técnica evoluiu, e ainda bem Claro, que evoluiu, não é? E hoje em dia, uma das coisas é, os folículos são retirados um a um e são implantados um a um. E são implantados com uns instrumentos próprios, que são implantadores, chamados implantadores de última geração, já inventados na década de 90 por um coreano, e que são, primeiro, as agulhas são mínimas, têm 0,8 milímetros, o que não deixa cicatriz. Portanto, o cabelo é injetado na pele e fica com um aspecto muito natural, porque aquela epiderme fica à superfície, ele cresce de forma natural, não cresce com aquele... E não como é que se fibroso. sente, Pedro? Eu sinto-me bem, comparado com o que, Sim. com o que estava antes, sinto muito melhor. Comecei a notar ao fim de 3, 4 meses, comecei a ver, ao fim de 3 meses o cabelo começou a crescer, o implantado, não é? Que tem ali um período de dormência, depois começou... Ia todos os dias aos começou a espelhos, crescer. ver se já estava um bocadinho... E como não gosto de ter o cabelo Procurar rapado, o pronto, cabelo. Gosta? não gosto, não gosta. não gosto. E tive que o rapar, Claro. mas depois foi crescendo normalmente. Portanto, voltaria a fazer, sem qualquer Sim, dúvida. claro, um dia destes vamos fazer até um reforço de E densidade. agora não vai rapar, se calhar. Não há necessidade sempre de rapar. Podemos, muitas vezes, há pacientes, por questões profissionais ou assim, que não querem rapar, fazemos umas faixas e há pacientes no dia a seguir estão a trabalhar. E é preciso manutenção depois, ou isto é... Não. Este cabelo é o cabelo dele. Ele Já, está pronto. Quando acabou, estava pronto para ir para casa. Tinha que esperar, lá está. O cabelo só começa a nascer ao fim de 3, 4 meses e só vêm resultados ao fim de 7, 8, perto do ano. E a coroa, então, demora um bocadinho mais. Mas vão para casa e acabou. Doutora, e assim, em traços gerais, quais são os conselhos que pode dar para as pessoas para prevenirem, mesmo na fase da alopécia aguda, o que é que podem fazer? Quais são as dicas que pode dar, se calhar secar o cabelo, não sei, o couro cabeludo não ficar molhado, não sei se há alguma coisa Não, do esse género é mito. que possa fazer. Mas Ok, é um mito então. Esse é mito. Evidente que há milhares de coisas que as pessoas podem fazer. Podem, no caso dos homens, quer dizer, podem, foi o que eu disse anteriormente, evitar o secador, evitar pôr muito gel, podem usar loções apropriadas, ampolas, fazer tratamentos em clínica, podem se dirigir à nossa clínica, fazer tratamentos especializados. No entanto, foi o que eu disse, podemos retardar, podemos fazer com que isto aconteça só daqui a uns anos, mas esse cabelo vai inevitavelmente cair. E quando nós pararmos a aplicação tópica do produto que for, vai cair. Claro que, se evitarmos agressões externas, não é, fatores desencadiantes disto O tudo... secador, dizem, por exemplo, nós mulheres, eu sempre ouvi dizer, tem que secar a raiz do cabelo, senão apodrece ou estraga. Claro que ela fica... Mas não, é preferível secar ao ar. Ou seja, essa coisa, por exemplo, diziam-nos, não podem lavar a cabeça todos os dias, que isso também faz com que caia o cabelo. É mito. O cabelo, quanto mais estiver sujo, quanto mais oleoso, maior a propensão para a queda. Portanto, lavar o cabelo, ter o cabelo, couro cabeludo muito lavado e usar o mínimo possível. O quente faz muito mal. Ok. Que bom, gostávamos tanto de ter cá, a doutora Joana Coutinho. Obrigada, nós Pedro, gostamos. muito obrigado também. Nada, obrigado. Muitas felicidades. Obrigada. E, olha, muita saúde. Vai ter que fazer um Foi um esforço. prazer. Qualquer dia. Vai agora Qualquer fazer dia. aumento de intensidade. Ou seja, o Pedro não tinha Só cabelo. depois é que se vê, não é? Exatamente, não tinha cabelo e, portanto, nós por cirurgia, ou 2 dias de cirurgia, tiramos 2.700 folículos que distribuímos pela área necessária, não é? Sabendo que estava traçado no plano que traçámos, aumentar a densidade. E é esse agora o próximo passo. E foram 9 horas ali. Não foi um bocadinho menos. Não Por quis acaso, fazer foi duas menos. sessões. Teve 2 horas Foi de menos. intervalo, não é? Não, mas Sim. passa muito bem espaço. É assim, são 9 horas no fundo, porque chegam, preparam, há uma pausa para almoço, no fim tiram fotografias, conversamos, indicações pós-operatórias que são muito importantes para seguirem tudo direitinho. Por isso é que está lá 9 horas, porque falamos imenso. Sempre consciente, ouvir música. Ler o seu Foi um livro. caso, Comigo escolhi, a falar a escolhi falar. ouvir música. Pronto. É mais difícil pilotar um avião, não é? Não sei. Para mim é mais difícil entrar dentro Para do mim era de avião. certeza. Muito obrigado. Nada, obrigado. Muito obrigada. Doutora Joana Coutinho. Obrigada, muito Joana, foi um enorme prazer falar consigo. Obrigada pelas suas dicas tão esclarecedoras. obrigada, Vou mudar a minha rotina. Podes, agora não seques o cabelo. Mas ela vai seca ter que no secar ar. todos os dias na mesma. Eu tenho- Nós mulheres eu é tenho Lá obrigação. tem que lavar Mas eu- toda mas a eu- cabeça mas eu- todos os e dias. lavo, mas eu faço-me de manhã tenho sempre o hábito de
lavo o cabelo, mesmo não secando as pontas, tenho sempre aquela coisa de secar a raiz. Seca ao contrário. Ou seca só as pontas ou então deixa secar ao ar e depois cá a penteia. Olha, agora Obrigada, vai doutora. secar ao ar. Agora vou dar um recado. Vai secar ao ar. Obrigada, doutora. Obrigada.